Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de evangelização. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal do Jean Maria Doutrina Católica, deixe sua curtida, seu like, você também evangeliza e ajuda a salvar almas com sua curtida, com seu like. Deixa aqui embaixo o seu comentário do que você achou do vídeo. Você com sua curtida e seu comentário ajuda a potencializar esse vídeo, ajuda que mais almas tenham acesso a esse vídeo e você pode ser instrumento de Deus com uma simples ação, ajudando a salvar almas. Vamos estar falando hoje do seguinte: jejum. Vamos estar falando sobre essa graça que Deus nos deu para que a gente possa estar vencendo as armadilhas e os combates espirituais com o inimigo. Você que está na sua casa, abra aí a sua Bíblia em Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, no versículo 14. Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, no versículo 14. E quando eles se reuniram, um homem se aproximou dele, prostou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade de mim, filho, porque meu filho é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei a seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Respondeu Jesus: raça incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Traze-nos. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então o discípulo perguntou em particular: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhe: por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiver de fé como um grão de mostarda, direi a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela dirá: nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar por força da oração e do jejum. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Você que está com sua Bíblia, beija aí a sua Bíblia e vamos estar dando continuidade. Pessoal, é muito importante que a gente possa aproveitar essa graça que Deus nos deu. E diante dessa leitura a gente pode entender o quanto é poderoso o poder do jejum. Vou repetir aqui porque é o tema desse pequeno vídeo. Quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar a força do jejum e da oração. Você que quer uma cura, você que quer um milagre, você que quer a libertação, você que quer alcançar uma graça para o seu filho, para a sua filha, para o seu tio, para o seu vizinho, seja lá para quem for, e você está há muito tempo, acolha essa graça que eu tenho te informado hoje por meio da graça do Espírito Santo, que é essa informação. Por meio do jejum e da oração, nós podemos alcançar muita graça. E a igreja, o que é que a igreja orienta diante dessa verdade de fé? Tenho aqui o catecismo da Igreja Católica. Você que está com o seu catecismo da Igreja Católica, aqui estamos descritos nos mandamentos da Mãe Igreja. Eu vou ser um pouco objetivo para que o vídeo não fique muito extenso, tá? Vou direto para o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2043, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2043, que diz assim: o quarto mandamento é jejuar e abastecer-se de carne, conforme manda a Mãe Igreja. Determina o tempo de acesso e penitência que nos prepara para a festa litúrgica e contribui para nos fazer adquirir o domínio sobre o nosso instinto e a liberdade do coração. Aqui está falando do mandamento da igreja, dos 5 mandamentos da igreja. Dentre eles estou falando aqui do quarto, que é jejuar. Aqui o catecismo fala do jejum, existem outros parágrafos, mas vamos ficar com esse que é mais objetivo. E o Código do Direito Canônico no parágrafo 1250 e o Código do Direito Canônico no parágrafo 1251, que o Código do Direito Canônico, que é esse documento da igreja aqui, ele nos indica hoje. 1250 diz assim: os dias e tempos penitenciais de toda a igreja são toda sexta-feira do ano e o tempo da quaresma. Ou seja, o 1250 diz os dias e tempo penitenciais, ou seja, os dias de fazer penitência em toda a igreja são todas as sexta-feiras do ano. Estou aqui diante de um documento da igreja.
Toda sexta-feira somos convidados a fazer penitência. Quando se fala penitência, aqui entra um pouquinho do tema, o jejum. O jejum ele se coloca como uma penitência. Quando olhamos para o Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, vai dizer que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus foi um grande exemplo. Jesus passou 40 dias no deserto em jejum para nos mostrar que todos nós também podemos viver da penitência e alcançarmos muita graça. Assim como Deuteronômio no capítulo 8, no versículo 3, que vai falar essa passagem de fé, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus era um homem penitente. Jesus jejuava. E como é escandaloso para a nossa fragilidade humana ver Jesus sendo Deus, Jesus jejuava. Ora, a igreja vai nos ensinar da união hipostática, que Jesus era 100% homem, 100% Deus. E a parte humana de Jesus entendia que ele precisava estar unido ao Pai, e para estar unido ao Pai é preciso buscarmos essas armas que Deus nos confiou por meio do jejum. Aqui, como fala o Evangelho, nós podemos expulsar espécie tipo de demônio. Há muito tipo de situação que você pode alcançar uma graça pelo jejum. E aqui, quando se fala do jejum, você pode escolher a maneira com qual você pode sacrificar e ofertar a Deus. Aqui nós podemos colocar com sabedoria, um pouco de discernimento. Você pode ser convidado a fazer abstinência. Jean, não posso fazer jejum, minha saúde não permite que eu faça jejum. Você pode escolher métodos de fazer penitência que não interfira diretamente na sua alimentação ou na sua saúde. Se você pode fazer o jejum, você é convidado a fazer o jejum. E aqui fica a discernimento entre você e Deus, a tua intimidade de Deus. Você não pode enganar a Deus. Seja sincero na presença de Deus. Se você pode fazer o jejum, faça. Oferte. Aqui o catecismo fala abertamente no finalzinho para que a gente possa compreender melhor. Prepara as festas, contribui para nos fazer adquirir o domínio sobre o nosso instinto de liberdade do coração. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 20, 43. Ou seja, a finalidade do jejum não é fome pela fome, é você ter autodomínio, é você ter temperança, é você dominar o seu corpo, é você dominar a sua carne, é você dominar as suas vontades, é auto-equilíbrio interior. E esse equilíbrio interior você ganha por meio dessa graça chamada jejum. Ao jejuar, você alcança de Deus com mais profundidade, com mais facilidade a graça de Deus. O jejum acompanhado da oração, o jejum acompanhado da piedade, aquele jejum que você faz, você pode ofertar a Deus. Você oferta a Deus, por exemplo, você quer a libertação de um filho. Exemplo, aqui é só um exemplo. Eu quero que o meu filho pare de beber, apenas um exemplo, para que a gente possa se compreender. Então você fala que Jesus, eu vou fazer esse jejum para que eu alcance essa graça. Mas também a igreja dá essa liberdade de fazer vários tipos de jejum, como por exemplo abstinência. Por exemplo, eu não posso fazer o jejum direto. Você pode fazer ali o exemplo de jejum, um café ali, diminuir no café da manhã metade do seu café, é uma espécie de jejum. Você pode diminuir metade da sua alimentação, é uma espécie de jejum. Você pode ali também, se você não quer interferir diretamente na sua alimentação, você pode tirar uma coisa que você está habituado, que vai fazer você sentir falta. Por exemplo, você pode ficar um dia inteiro sem tocar o celular. E aí quando você fica sem pegar o celular aquele dia, você fala, oferta a Deus ali como seu sacrifício, como sua penitência. Deus vai recolher aquele ato e você receberá graça pela misericórdia de Deus. Você pode, por exemplo, aqui, hoje eu vou almoçar, eu vou jantar sem um pedaço da carne, sem a carne da comida. É uma espécie de jejum. Eu vou ficar uma semana sem beber café algum para o meu lazer. É uma espécie de jejum. Para quem gosta de chá, tira o chá. Para quem gosta de televisão, ficar uma semana sem televisão. Há diversos tipos de maneira que você pode fazer esse tipo de jejum, que se chama, orientado pela igreja, abstinência. E você alcança muita graça. O Código do Direito Canônico do parágrafo 1251, ele orienta assim: observa-se a abstinência de carne ou de outro alimento segundo a prescrição da Conferência dos Bispos, ou seja, a CNBB, Conferência dos Bispos Nacionais Brasileiros,
em toda sexta-feira do ano, ou seja, toda sexta-feira do ano, a não ser que coincida com algum dia enumerado da solenidade. Observa-se a abstinência e o jejum nas quarta-feiras de cinza, na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que o Código do Direito Canônico está dizendo aqui? Que toda sexta-feira do ano, o católico cristão é convidado a não comer carne, abastecer-se de carne. Somente na sexta-feira, que é dia, aqui como diz o Código Canônico, os dias de solenidade, ou seja, um dia santo de solenidade, você ali está livre para você comer a carne. Mas toda sexta-feira somos convidados a fazer abstinência, somos convidados a não comer carne vermelha. Nosso maravilhoso sacerdote, Padre Paulo Ricardo, eu convido a você a fazer aí a pesquisa no canal YouTube para dar um complemento sobre esse assunto. Temos aí também a direção de um teólogo, um sacerdote também, que cursou a teologia, para reforçar nossa confiança nessa catequese. Eu lhe direciono uma aula de Padre Paulo Ricardo, professor Felipe Alquino da Canção Nova e dentre outras inúmeras fontes seguras da nossa mãe igreja que ainda temos pela graça de Deus. Nós somos orientados a toda sexta-feira não comer carne, a fazer penitência, e aí eu te dei exemplo de diversos tipos de penitência que nós somos convidados a fazer. Jean, em algumas situações extremas de muita necessidade, ali a pessoa não pode ficar aquela sexta-feira sem comer carne. Então você pode, em caso raro, em casos muito necessários, você pode transferir aquela penitência para outra coisa. Mas o normal, a meta e a norma da igreja, diante do documento da igreja, é fazer a penitência. Com a arma do jejum, você pode alcançar mais rapidamente o coração de Deus. E foi isso que Jesus fez aqui. Um instrumento contra o demônio, um instrumento contra as tentações de Satanás e seus demônios, um instrumento para que você possa aí crescer na fé, se aproximar de Deus, morrer para si mesmo. Quando a gente olha ali para Romanos no capítulo 6, no versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. 1 João capítulo 3, no versículo 8, diz que quem peca é do demônio. Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. Diz Eclesiástico no capítulo 7, no versículo 8, que diz: não adicioneis o segundo pecado ao primeiro, pois mesmo que por um só não ficará sem ser impune. Eclesiástico no capítulo 21, no versículo 3, diz: foge do pecado como quem foge de uma serpente. Se tu se aproxima dela, ela pode te morder. Hebreus capítulo 12, no versículo 4, diz: ainda não tente resistir ao pecado até o sangue. Profeta Isaías capítulo 59, no versículo 2, diz: o pecado é uma barreira entre o homem e Deus. Se o pecado é o motivo da tua tristeza, deixa que a santidade seja motivo da tua alegria. E quem comenta essa parte é Santo Agostinho, santo doutor da igreja, santo bispo e doutor da igreja ali do século 4. Mas o apóstolo São Paulo, ele diz ali em Romanos no capítulo 5, no versículo 20, diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E se você quer vencer um pecado na sua vida, se você quer vencer uma situação difícil que você está, por meio do jejum e da oração, você pode vencer a si mesmo, você pode vencer o demônio e você pode vencer ali as armadilhas que o mundo nos impõe para nos afastar de Deus. Temos aí agora, por meio do Santo Evangelho, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, no versículo 21, da Sagrada Escritura, essa passagem, grave no seu coração. Jesus falava aos seus discípulos quanto a essa espécie de demônio. Há tipos de demônio. Nós sabemos que o ensinamento da igreja vai falar que há diversas hierarquias demoníacas, e algumas dessas hierarquias demoníacas dominam outros demônios. Tem demônio mais forte que domina demônios inferiores. Quem vai explicar é Padre Gabriel Amorte, um maravilhoso sacerdote exorcista que recentemente faleceu, mas temos aí seus escritos. E aqui Jesus está falando sobre essas espécies de demônios, sobre essa hierarquia de demônio. Há tipos de demônio que a gente vai vencer somente com o jejum. Somente com o jejum e a oração. Faça um jejum, e quando você faz esse tipo de penitência, faça em oração, faça ofertando a Deus, faça com o coração próximo a Deus. E aqui quero convidar a gente a se aprofundar um pouco mais. Evangelho de São João no capítulo 14, no versículo 15 diz: Jesus nos fala
Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Aqui é preciso que você também busque crescer e entender os mandamentos da lei de Deus. Busque ver os mandamentos da lei de Deus. Santa Teresa d'Ávila vai dizer uma passagem da Santa Teresa de Jesus, uma mística espanhola do século XVI, que diz: quem serve a Deus em estado de pecado mortal dá imensa alegria ao demônio. Você tem essa arma hoje para sair do estado de pecado, para alcançar a misericórdia de Deus, para alcançar a graça de Deus, não importa a maneira que você esteja. Hoje, através desse vídeo, eu te trago mais uma arma que pode te aproximar da graça de Deus, do agir de Deus, da misericórdia de Deus, das bênçãos de Deus sobre tua casa, sobre tua vida, sobre tua família, sobre aquilo que tu tanto deseja. Faça o jejum e diante do catecismo da Igreja Católica, diante do Código do Direito Canônico, diante das passagens de alguns dos santos, nós entendemos que Deus nos preservou de uma grande arma, e essa arma se chama o Santo Jejum. Espero ter te ajudado. Deixa aqui sua curtida, seu like é muito importante. Compartilhe esse vídeo em diversos meio que você tem de comunicação, redes sociais. Ali pode ser status de WhatsApp, status de Facebook. Coloque nos grupos para que as pessoas se conscientizem diante das batalhas espirituais que temos vivido. Vigiai e orai, porque ninguém sabe o dia e a hora, é o que diz a santa palavra de Deus. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica, compartilha, que Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.